Milionário com Alzheimer fica chocado quando mendiga grita onde está seu dinheiro. A cidade pulsava. Os arranha-céus reluziam sob o sol, como se fossem guarda-chuvas de ouro a proteger os ricos. Enquanto isso, nas calçadas, moradores da rua se espremiam sob a sombra dos monumentos de riqueza. E foi ali, naquele cenário de extremos, que Henrique Medeiros, um bilionário de sucesso, viu sua vida desmoronar. Diagnosticado com Alzheimer, ele lutava para se recordar de sua própria história, das conquistas, dos sonhos e até dos amores perdidos. Cada dia era uma batalha. As memórias se dissipavam como fumaça. Certa manhã, enquanto saía de uma reunião que poderia marcar o futuro da sua empresa e a sua própria sanidade mental, ele se deparou com algo inesperado. Uma jovem, com um olhar mais profundo que o abismo, gritou para ele: "Ei, onde está o seu dinheiro?" O grito dela cortou o ar, agudo e cheio de raiva. Aquelas palavras ficaram ecoando em seus ouvidos como um tambor, reverb. Ana, a jovem mendiga, estava ali, com roupas desgastadas, mas com uma presença impressionante. A disparidade entre os dois não era apenas financeira. Era um abismo moral, um reflexo de um sistema que havia esquecido a humanidade nos números da conta bancária. O olhar de Henrique se fixou nela, e uma onda de emoções o atingiu como um balde de água fria. Sim, ele havia acumulado fortuna, mas o que isso realmente significava? A fúria imediatamente invadiu seu ser, mas, por trás dela, havia algo mais, um reconhecimento doloroso. Ele a observava, enquanto ela gesticulava, a raiva se convertendo em desespero visível. As palavras dela pareciam abrir uma ferida em sua mente, já vacilante. Não era apenas uma cobrança. Era um espelho que refletia o que ele tinha se tornado. Henrique virou-se, mas não conseguiu ignorá-la. Com um gesto involuntário, seus dedos afundaram no bolso, buscando algo que não deveria estar ali. Mas seus pensamentos, confusos e nebulosos, se perderam no espaço. Entrelaçados na confusão, surgiram lembranças de sua infância, de quando ele mesmo tinha dificuldades e de como sonhara em mudar o mundo. As conexões que se formavam com Ana eram mais que uma simples interação. Eram uma linha tênue entre quem ele já fora e quem estava se tornando. Enquanto isso, seus associados, aqueles que estavam sempre ao seu lado por interesse, traziam pressões implacáveis. Eles não viam a fragilidade de Henrique, apenas uma mina de ouro que precisava ser controlada. Mas à medida que se aproximava de Ana, descobriu que havia algo mais a ser revelado. A vida dela era marcada por segredos que, de alguma forma, estavam ligados ao seu próprio passado. Aquela amizade improvável começava a tomar forma, mas também levantava uma pergunta profunda e inquietante. Será que, com sua mente se apagando, ele estaria disposto a arriscar tudo o que tinha por uma conexão genuína? O medo de perder tudo era opressivo. Cada escolha se tornava um dilema intenso. Ele respirou. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique respirava pesadamente, as emoções conflitando em seu peito. A união improvável com Ana trazia à tona lembranças que ele pensava ter esquecido. Mas antes que pudesse explorar mais essas conexões, um grito ecoou através da multidão, cortando o ar como uma faca. Henrique, não vá embora. Era uma mulher, sua expressão desesperada e familiar. Ele virou-se abruptamente. O rosto dela era uma imagem de tristeza e raiva, lembrando de algo há muito enterrado. Clara, sua ex-esposa, estava ali, os olhos brilhando com pânico. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a confusão escrevendo-se em seu rosto. "Você está se envolvendo com essa mendiga? Você não pode fazer isso." Clara agarrou o braço de Henrique com força, como se temesse que ele pudesse escapar. Ana observava a cena, seu olhar carregado de incredulidade e desprazer. A situação, que já era tensa, tornou-se uma panela de pressão prestes a explodir. Henrique olhou para Ana, depois para Clara. Ele sentia que algo mais profundo estava se desenrolando. "Clara, por que você está aqui? O que você quer de mim?" A voz de Henrique tremia, e o nó na garganta quase o impediu de falar. Ela respirou fundo e, num sussurro tenso, respondeu: "A empresa, tudo o que construímos está em risco. Você não pode perder sua capacidade de gerir isso. E essa mulher não é o que parece. Não confie nela." As palavras dela eram um apelo, mas soavam como um aviso, uma profecia de desastre. Ana, indignada, exclamou: "Você não me conhece. Eu tenho sonhos, lutas. Você pode me ajudar." Mas a raiva de Clara não recuou. "Henrique, ela só quer o seu dinheiro. Você não percebe isso?" A multidão em volta, agora em silêncio, observava a cena. Murmúrios começaram a surgir, olhos apontando, avaliando. O que estava acontecendo era uma batalha de identidades e intenções. Um tumulto interno agitou Henrique. Ele sentia que estava entre dois mundos. De um lado estava Clara, sua ex-esposa, seu passado, todas as coisas que ele havia construído. Do outro, havia Ana, uma oportunidade de redescobrir a humanidade que ele havia perdido. Mas a pressão se tornava insuportável. "E se eu não quisesse mais seus negócios?" Henrique murmurou, as palavras escapando como um desafio. O olhar de Clara se incendiou. "O que você está dizendo? Você está se deixando levar por essa ilusão, Henrique?" A leva de sentimentos o atingiu e a fraqueza tomou conta dele. Ele estava se desfazendo diante dos olhos deles, como um castelo de cartas prestes a cair. Então, inesperadamente, o celular de Ana apitou com ferocidade, como se estivesse chamando. Ela puxou o aparelho do bolso e, ao ver a tela, seu rosto se transformou. "Não, isso não pode estar acontecendo." A chama de desespero nos olhos dela fez Henrique parar. O que poderia ser tão devastador? Ana recuou, colocando a mão na boca. "Eu não posso. Não agora. Espera." Seus olhos estavam arregalados enquanto ela olhava para o telefone. E então, algo que parecia uma verdade desconcertante começou a se desenhar.
A multidão sentia a tensão no ar, como se o tempo tivesse parado. Henrique não conseguia entender. O que está acontecendo, Ana? O que você esconde? Um silêncio pesado caiu sobre eles. Clara, em choque, observava a cena, e ele percebeu que aquele momento poderia mudar tudo. Uma revelação estava prestes a jorrar, algo que poderia mudar seus destinos para sempre. E enquanto os olhares se cruzavam, uma pergunta pairou no ar. Qual segredo Ana guardava que poderia transformar essa confusão em um verdadeiro colapso? O futuro estava em aberto, mas a verdade estava prestes a ser desvelada de maneira arrebatadora. Ana olhou para o telefone, o pânico a invadindo como uma onda. Não, não pode ser. Sua voz saiu como um sussurro rouco, enquanto seu rosto se transformava em um retrato de desespero. As palavras a seguir não conseguiam sair. O que Henrique não sabia era que a mensagem a atingira como um raio, revelando uma verdade que mudaria tudo. Henrique, o que está acontecendo? Clara insistia, os olhos arregalados com a incerteza. A pressão no ar aumentou, e todo mundo parecia estar respirando em uníssono. Ana apertou o celular contra o peito, como se tentasse absorver a mensagem que a arrasava. É sobre meu irmão. As palavras tremiam em seus lábios, mas a verdade ainda não estava ali. Uma batalha fervia dentro dela. Os murmúrios da multidão aumentavam, cada pessoa esperando por um desfecho, mas aquilo que Ana estava prestes a revelar não era o que ninguém esperava. Ele está hospitalizado há semanas. O olhar de Henrique tornou-se um campo de batalha entre a confusão e a compaixão. O que seu coração pulava dentro do peito ao ouvir aquela frase. Antes que pudesse processar, Ana continuou, mais firme agora. Ele é a razão pela qual estou aqui. Eu não me importo com dinheiro. Eu só preciso de ajuda. As palavras soavam como um grito de desespero, mas cheias de uma força surpreendente. A multidão estava agora completamente agarrada àquela cena, imersa na intensidade da situação. Henrique balançou a cabeça, os pensamentos borbulhando em sua mente confusa. Seu irmão? Como isso se relaciona comigo? A memória dele estava se extinguindo lentamente, mas uma luz brilhante pulsava entre o que ele se lembrava. Uma figura em um passado distante, um amigo talvez. Algo se formava a partir da neblina que encobria sua mente. Clara avançou com uma mistura de raiva e desdém. Isso é uma armadilha, Henrique. Não se deixe levar. Você não tem ideia do que ela está escondendo. Mas Henrique já estava mergulhado no universo de Ana. Uma parte dele despertava, clamando por essa conexão humana que pensou ter perdido. Me conte mais sobre seu irmão. Era exatamente nesse momento que de algum lugar na multidão uma voz irrompeu como um grito cortante. Ana, é você? O que você está fazendo aqui? A voz a fez tremer até a raiz do cabelo. Henrique se virou e viu um homem alto, de expressão severa. O rosto dele era uma mistura de alegria e furor, como se estivesse vendo um fantasma. Ana recuou, horrorizada, enquanto o homem aproximava-se. Victor, o que você está fazendo aqui? Agora, seu amor por aquela conexão estava prestes a quebrar-se em 1000 pedaços.
A multidão estava em choque, enquanto o clima mudava, a tensão aumentando como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Victor encarou Henrique com hostilidade. Então é você, o bilionário que fez tudo por dinheiro e esqueceu de quem realmente precisa dele. Suas palavras eram facas, cortando tudo ao seu redor. A atmosfera vibrava com o choque e a raiva. A multidão, agora silenciosa, assistia ao desenrolar da situação como um filme de terror. Ana estava desesperada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Victor, por favor, não faz isso! Mas o homem ignorou a súplica dela. Ele não é um salvador. Ele é a razão de você estar aqui. Deixe isso de lado. O impacto das palavras era como uma explosão. Henrique sentiu a terra tremendo sob seus pés. A verdade que ele buscava se escondia nas sombras e emaranhados do seu passado. Ana se virou para Henrique, seus olhos implorando uma resposta, uma compreensão que parecia desmoronar. Você precisa entender que meu irmão, ele está envolvido em algo muito maior do que nós dois. Você pode estar conectado de alguma forma. As palavras dela soavam como uma porta sendo escancarada para um futuro aterrorizante. Enquanto esse novo mistério se desenrolava, o celular de Ana começou a vibrar novamente, quase como se tivesse vida própria. Por favor, promete que vai me ouvir. Promete que não vai descartar isso. E enquanto a tensão crescia, o ar se carregava de segredos e dilemas que pareciam estar irremediavelmente entrelaçados. E naquela fração de segundo, quando tudo parecia desmoronar, uma nova pergunta surgiu. O que Henrique e Ana realmente sabiam um sobre o outro? E quanto do seu passa? A conexão que eles tinham parecia ser a raiz de algo maior, algo que poderia mudar tudo. Ana estava paralisada, a expressão aterrorizada pintando seu rosto enquanto o homem se aproximava. Victor, você não deveria estar aqui. A voz dela tremia, quase um sussurro, mas suficiente para que todos ao redor sentissem a tensão no ar. Henrique, confuso, observava a cena, como se estivesse em um filme em que não conhecia os personagens. Victor lançou um olhar ameaçador para Henrique, a raiva fervendo em suas palavras. Você, o bilionário que se esqueceu de quem realmente importa. Você não entende a dor que sua riqueza causou. Henrique teve um sobressalto, como se um raio tivesse atingido o solo ao seu redor. Ele se sentiu exposto, os olhos da multidão pesando sobre seus ombros. Eu não sou o monstro que você pensa. Henrique argumentou, mas sua voz soou fraca, como se estivesse tentando se defender de acusações que nem entendia completamente. A agitação crescia à sua volta, e os murmúrios da multidão se transformavam em um burburinho ansioso, ávido por mais drama. Ana estava prestes a explodir em lágrimas, um turbilhão de emoções em seu peito. Victor, por favor, se ao menos você soubesse. Mas antes que pudesse terminar, o celular dela vibrava ferozmente novamente, o som ecoando como um sinal de alerta. Ela olhou para a tela, a expressão mudando de espanto para uma revelação em um instante. Não, não pode ser. A multidão aguarda com expectativa, os olhos fixos nela. O que houve, Ana? Clara indagou, sua preocupação evidente. Henrique percebeu que a tensão entre eles era palpável, um fio prestes a se romper. É, do hospital. Ana finalmente gritou, a voz soando quase estrangulada.
Meu irmão, ele não é só meu irmão. Ele é um ex-paciente seu, Henrique. Você o tratou. O choque teve um efeito dominó. As palavras dela cortaram o ar como se cada sílaba carregasse um peso inimaginável. A expressão de Henrique se transformou. Uma memória antiga, começando a ressurgir das sombras de sua mente. Uma figura à beira da morte. Uma decisão que ele teve de tomar. E a culpa que o acompanhava desde então. O que você está dizendo? Sua voz tremia, e o nó em sua garganta parecia impossíveis de engolir. Sim, Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sofreu por causa de você. E agora, a vida dele depende de uma decisão que você tomou meses atrás. Você pode salvá-lo. Henrique se sentiu subitamente rodeado por um véu de confusão e arrependimento. Ele se lembrava vagamente de um jovem paciente, um caso difícil. Mas o que mais havia acontecido? O que ele não conseguia lembrar? As expressões ao redor dele estavam repletas de choque e descrença. Clara, envolta em um misto de raiva e compaixão, balançou a cabeça. Isso não é verdade. Você não pode estar falando sério. É uma manipulação. Mas as lágrimas de Ana contavam uma história diferente, e a multidão começava a murmurar, questionando tudo. Victor agarrou o braço de Ana, puxando-a para mais perto. Vamos embora, Ana. Ele não é quem você pensa que é. A voz dele estava cheia de desespero, mas Ana estava profundamente enraizada no desejo de justiça. Não, eu não posso deixá-lo aqui. Neste instante, um carro de polícia surgiu em meio à multidão, sirenes latindo como lobos famintos. O clima mudou instantaneamente. Olhares nervosos se voltaram para a cena. A situação está fora de controle, alguém comentou, enquanto Henrique sentia a pressão aumentar. O oficial saiu, olhando para Henrique e Ana. Vocês dois venham comigo. Henrique sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? A confusão reinava e tudo parecia estar se desfazendo à sua volta. Ele e Ana trocavam olhares, ambos sem entender como tudo isso se tornava uma tempestade perfeita de dor, segredos e confusão. Ana, ele disse, quase em um sussurro, o que mais você não me contou? Mas enquanto a multidão começava a dispersar, a resposta estava escondida sob as lágrimas e o desespero. E Henrique percebeu que talvez nunca soubesse. Todo o resto parecia viver em abismo, onde todas as verdades e mentiras estavam irremediavelmente entrelaçadas, e com isso a porta escancarava-se para algo maior na vida de Henrique, algo que poderia transformá-lo de maneiras que ele nunca imaginara. O que mais estava prestes a ser revelado? Ana estava paralisada, a expressão aterrorizada pintando seu rosto enquanto o homem se aproximava. Victor, você não deveria estar aqui. Sua voz tremia, quase um sussurro, mas suficiente para que todos ao redor sentissem a tensão no ar. Henrique, confuso, observava a cena, como se estivesse em um filme em que não conhecia os personagens. Victor lançou um olhar ameaçador para Henrique, a raiva fervendo em suas palavras. Você, o bilionário que se esqueceu de quem realmente importa. Você não entende a dor que sua riqueza causou. Henrique teve um sobressalto, como se um raio tivesse atingido o solo ao seu redor. Ele se sentiu exposto, os olhos da multidão pesando sobre seus ombros. Eu não sou o monstro que você pensa, Henrique argumentou, mas sua voz soou fraca,
como se estivesse tentando se defender de acusações que nem entendia completamente. A agitação crescia à sua volta, e os murmúrios da multidão se transformavam em um burburinho ansioso, ávido por mais drama. Ana estava prestes a explodir em lágrimas. Um turbilhão de emoções em seu peito. Victor, por favor, se ao menos soubesse! Mas antes que pudesse terminar, o celular dela vibrava ferozmente novamente, o som ecoando como um sinal de alerta. Ela olhou para a tela, a expressão mudando de espanto para uma revelação no instante. Não, não pode ser. A multidão aguardava com expectativa, os olhos fixos nela. O que houve, Ana? Clara insistiu, sua preocupação evidente. Henrique percebeu que a tensão entre eles era palpável, um fio prestes a se romper. É do hospital. Ana finalmente gritou, a voz soando quase estrangulada. Meu irmão, ele não é só meu irmão. Ele é um ex-paciente seu, Henrique. Você o tratou. O choque teve um efeito dominó. As palavras dela cortaram o ar como se cada sílaba carregasse um peso inimaginável. A expressão de Henrique se transformou. Uma memória antiga começando a ressurgir das sombras de sua mente. Uma figura à beira da morte, uma decisão que ele teve de tomar. E a culpa que o acompanhava desde então. O que você está dizendo? Sua voz tremia e o nó em sua garganta parecia impossíveis de engolir. Sim, Ana gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sofreu por causa de você. E agora, a vida dele depende de uma decisão que você tomou meses atrás. Você pode salvá-lo. Henrique se sentiu subitamente rodeado por um véu de confusão e arrependimento. Ele se lembrava vagamente de um jovem paciente. Um caso difícil. Mas o que mais havia acontecido? O que ele não conseguia lembrar? As expressões ao redor dele estavam repletas de choque e descrença. Clara, envolta em um misto de raiva e compaixão, balançou a cabeça. Isso não é verdade. Você não pode estar falando sério. É uma manipulação. Mas as lágrimas de Ana contavam uma história diferente. E a multidão começava a murmurar, questionando tudo. Victor agarrou o braço de Ana, puxando-a para mais perto. Vamos embora, Ana. Ele não é quem você pensa que é. A voz dele estava cheia de desespero, mas Ana estava profundamente enraizada no desejo de justiça. Não! Eu não posso deixá-lo aqui! E naquele instante, como se o universo estivesse alinhando as estrelas de um modo cruel, um grito cortou o ar. Para! Não se mexam! Era uma voz autoritária, e todos se voltaram para ver um policial saindo da multidão. Henrique sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? A atmosfera ficou pesada, a tensão como um fio prestes a se romper. O oficial se aproximou, e então, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador, olhou nos olhos de Henrique. Henrique, você entende o que está por trás dessa situação? Você deve saber que seu nome está ligado a muito mais do que apenas dinheiro. Como assim? Henrique perguntou, quase ofegante, enquanto a multidão passava para uma expectativa nervosa. O policial deu um passo à frente, seu olhar não se desviando de Henrique. Você foi envolvido em um escândalo. Seu irmão, Ana. Ele não é apenas um ex-paciente. Ele foi parte de algo que você construiu e decidiu ignorar.
Uma onda de choque percorreu o corpo de Henrique. O que você quer dizer? Ele mal podia compreender as palavras. Cada uma delas uma facada no seu peito. O peito dele se contraiu. Como eu tô envolvido nisso? Você tem um passado que não pode simplesmente esquecer, Henrique. O tratamento que você ofereceu ao irmão dela foi parte de um experimento. Um experimento que deu errado. O oficial continuou, revelando a nova camada de desespero que agora preenchia a cena. Os murmúrios da multidão ficaram ensurdecedores. Ana olhou para Henrique com uma mistura de angústia e descrença, enquanto Victor parecia prestes a explodir. Não pode ser verdade! Você tá mentindo! Mas Henrique sentiu o chão se desmoronar sob seus pés. O passado dele, as decisões, os medos, as perdas, tudo começava a fazer sentido de uma forma terrível. Ele se lembrou de rostos conhecidos, de problemas que ele escolheu ignorar por conta do sucesso. O nó na garganta se tornava uma luta pela respiração. E enquanto tudo ao redor deles desmoronava, uma pergunta pairou no ar. O que mais ele havia escondido de si mesmo? E naquele momento, a vida de Henrique se tornava um labirinto de segredos e a verdade pesava mais que a culpa. A revelação pendia no ar e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Henrique sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras do policial deixaram um gosto amargo na boca. Ele olhou para Ana, que tinha a expressão petrificada, e a multidão estava em silêncio. Um silêncio cortante, quase insuportável. Um medo palpável pairava no ar, como se todos estivessem esperando algo terrível acontecer. Apertou o celular contra o peito, seus olhos marejados de lágrimas. A revelação sobre seu irmão a havia devastado. Ela estava ali, lutando por ajuda, e agora o passado de Henrique voltava com fúria. A tensão era elétrica, quase visível. Não pode ser verdade, ele murmurou. Eu não lembro. Victor, com a voz trêmula, interveio. Esse é o problema, Henrique. Você sempre esquece. Sempre ignora as consequências das suas ações. Ele parecia pronto para saltar sobre Henrique, mas Ana o segurou. Por favor, Victor, não. Isso não vai ajudar. Ela estava dividida e a luta interna transparecia em seu rosto. No meio da confusão, um novo grupo de policiais chegou. Eles já tinham escutado os gritos, as acusações. O primeiro oficial assentiu, observando a cena cada vez mais tensa. O que está acontecendo aqui? Ele questionou, mas não parecia preparado para a resposta. Ana, respirando fundo, tentou controlar o desespero. Por favor, meu irmão, ele precisa de ajuda. Uma onda de desespero envolveu a cena. Os olhos da multidão se voltaram para Henrique, como se ele fosse a única saída. Mas além da culpa, algo novo começou a borbulhar dentro dele. Uma certeza. Essas mentiras não vão me prender. Henrique disse, a voz firme, mas seu coração acelerado. Ele olhou de Ana para Victor e então para os policiais. Se eu realmente causei isso, eu preciso saber. Eu não posso simplesmente ignorar. Um dos oficiais olhou para ele com uma expressão de descrença. Você não pode mais escapar, Henrique. É hora de enfrentar a verdade. E com isso, ele pegou o celular de Ana e começou a analisar as mensagens. Porém, algo inesperado aconteceu. O celular começou a tocar. Uma chamada que fez Ana congelar.
Ela não queria atender, mas não teve escolha. E se for ele? Murmura para si mesma, a mão tremendo enquanto ela olhava para Henrique. E se for a última chance? Quem é? Victor perguntou, mas ela já estava atendendo a chamada. Alô? Sua voz saiu mais fraca do que esperava. E em um instante, a expressão dela se transformou. Não, não pode ser. Isso não é verdade. Henrique sentiu o coração parar. O que está acontecendo, Ana? Ele se aproximou, mas a reação dela era de pura devastação. É o hospital! Ela gritou. Meu irmão, ele estava morto. Eles disseram que ele não sobreviveu. E antes que o eco de suas palavras pudesse desaparecer, um silêncio mortal tomou conta da multidão. Mas logo o que deveria ser um momento de tristeza se transformou em caos. A multidão começou a murmurar, e antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Henrique sentiu um puxão atrás dele. Alguém estava saindo do carro de polícia. Uma figura conhecida. O rosto de Clara, radiante e aterrorizada, emergiu. Henrique, o que você fez? O olhar dela percorria a cena, e Henrique a sentiu se aproximar como um vendaval. Desculpe, Clara, mas eu não sei o que está acontecendo. Ele tentou explicar, mas a situação era grande demais. Furiosa, Clara apontou para Ana. É por causa dela. Você não percebe? Ela não está aqui apenas pedindo ajuda. Ela te pegou em uma teia de mentiras. Você precisa entender que você não é o único aqui. O caos na multidão crescia, como se um furacão tivesse se instalado. E enquanto todos olhavam para as revelações se desnudarem, o celular de Ana continuou a vibrar. O risco de algo maior pairando no ar. Um novo nome surgiu na tela enquanto ela se preparava para olhar. Não, isso não pode ser, ela gritou, mas já era tarde demais. Henrique observou enquanto a realidade dele se desfez em um mar de segredos e verdades amargas. Cada olhar que recebia o fazia sentir como um impostor em sua própria vida. A verdade era um labirinto, mas mesmo assim, o que mais estava por vir poderia ser ainda mais devastador. A multidão continuava em silêncio, o esperando, e em meio ao tumulto, Henrique sentiu que estava prestes a desvendar não só o passado, mas também o que realmente o tornava quem ele era. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma pergunta queimava em sua mente. Até onde ele chegaria para descobrir a verdade? Ana segurou o celular, a expressão dela misturando desespero e incredulidade. Meu irmão não pode estar morto. Sua voz era um sussurro dolorido, mas cada palavra estrondava, como um eco dentro dela. Henrique ficou paralisado, um misto de compaixão e medo tomando conta dele. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para a multidão ao redor, as expressões mesclando choque e curiosidade, cada rosto buscando uma resposta que ele mesmo não tinha. Precisamos ir ao hospital, disse ele, sentindo a urgência crescente. Eu vou ajudar, Ana. Mas antes que ele pudesse dar um passo, tudo mudou. Clara girou, olhando para Henrique com um fogo nos olhos. Você não entende o que está em jogo. O que aconteceu com o seu irmão é consequência das suas escolhas. Escolhas? Que escolhas? Henrique gritou, a frustração transbordando. Victor também estava prestes a perder a paciência. Você destruiu vidas, Henrique,
Está na hora de arcar com a responsabilidade. O clima esquentou e a multidão começou a murmurar, atraída pela tensão crescente. Ele tentou focar em Ana, mas a pressão aumentava. Ana, me explique. O que aconteceu com seu irmão? Como eu estou envolvido? Ele precisaria entender. Precisava que ela falasse. Mesmo que seu passado estivesse envolto em neblina, ele não poderia ignorá-lo. Ele era um dos pacientes que você descartou. Ana revelou com a voz tremendo. Você decidiu que ele não tinha mais chances. Você não pode simplesmente... Não pode ignorar isso. As palavras eram como lâminas, cortando Henrique em pedaços. A dor nos olhos dela fazia seu coração se apertar, e pela primeira vez, ele começou a questionar tudo o que havia construído. Mas antes que ele pudesse responder, um som estrondoso irrompeu na cena. Uma explosão distante ecoou, e o pânico se espalhou pela multidão como um incêndio. Que foi isso? Alguém gritou, e a atmosfera mudou instantaneamente. As pessoas começaram a correr. A pressão da situação anterior se dissipando em um caos total. Henrique e Ana foram arrastados pela maré de corpos, e ele sentiu uma mão puxando-o com força. Henrique, vamos! Era Clara, mas ele não conseguiu se mover. Não, eu preciso encontrar Ana. A explosão parecia ter criado uma fissura no tempo e espaço. De repente, tudo ficou escuro. Carlos, um dos associados de Henrique, apareceu na sua frente. Você precisa vir comigo. Ele falou com um desespero que Henrique nunca tinha visto. O homem estava pálido e ofegante. Está tudo desmoronando. Você está em perigo. Eu não me importo com isso. E como você se atreve a me interromper? Henrique gritou. Mas Carlos estava prestes a desmaiar. A bomba. Ela está aqui por sua causa. O corpo de Henrique gelou com as palavras. A bomba? O que você está falando? O espírito de desespero tomou conta dele e tudo parecia surreal. Exatamente. A informação que você ignorou, você estava prestes a ser o fator de um ataque. O que começou aqui não era só seu passado, era uma arma, Henrique. E eles não vão parar até que você seja eliminado. Um alarido ecoou através da confusão, e em um instante, todo seu mundo virou de cabeça para baixo. Não era apenas uma briga por justiça ou um dilema moral. Agora estava em jogo sua própria vida, a vida de Ana, de todos. Henrique olhou para Ana, agora perdida nas sombras do caos, e percebeu algo devastador. Ele não a conhecia completamente, assim como não conhecia a si mesmo. Sentiu a dor dela, a luta, mas agora tinha que escolher: continuar lutando pelo que era ou desvendar o que se tornaria. E enquanto tudo desmoronava, uma nova pergunta começou a surgir. Será que Henrique era o verdadeiro alvo? Ou havia algo mais profundo que o ligava a Ana? No fundo, uma revelação estava prestes a se desenrolar. E a verdade do seu passado estava mais perto do que ele imaginava. Enquanto a multidão em volta se agitava em pânico e especulações, Henrique sentiu o coração disparar. Ele buscava uma resposta que parecia escapar entre seus dedos. Ana, onde você está? Gritou, mas a voz dela se perdeu no caos.
Ele queria correr até ela, mas a presença ameaçadora de Victor e Clara o paralisava. A tensão estava cada vez mais pesada no ar. Foi quando um estrondo ensurdecedor reverberou, fazendo todos se virarem em direção a uma explosão distante. Fumaça começou a subir, e gritos de horror irromper. O caos tomou conta. Henrique olhou para o celular que ainda estava em mãos de Ana, que parecia em estado de choque. Não, não! Ele gritou, estendendo a mão na direção dela. Henrique! Clara chamou, a voz dela cortante, mas ele estava focado em Ana, que recuou, o olhar fixo no céu escuro que se formava pela fumaça. Meu irmão! Ela gritou, desesperada. Ele precisa de mim! E sem pensar saiu correndo para a direção da explosão. Henrique sentiu seu coração afundar. Ele tinha que segui-la, mesmo que soubesse que isso era arriscado. No fundo, ele queria entender tudo. Vem comigo. Carlos puxou Henrique pelo braço, mas ele se soltou. Não, eu preciso ir. E correu atrás de Ana, atravessando a multidão, que agora estava em desespero. Pessoas tentando fugir do que quer que estivesse se formando. Ele chegou até Ana, mas no instante em que estava prestes a gritar seu nome, algo captou sua atenção. Uma figura familiar, um rosto que ele nunca imaginaria ver ali. Era seu irmão, Lucas. Ele estava ali, cercado por vários homens em trajes escuros. Um olhar furioso. Henrique! Lucas gritou, a voz carregada de emoção. Você tem que parar isso. Você não sabe o que está acontecendo. Lucas, o que você está fazendo aqui? A confusão se instalou. A imagem de seu irmão, sempre tão longe, tão apagado na memória, foi como um soco no estômago. No instante seguinte, tudo pareceu desmoronar. É uma armadilha. Eles estão atrás de você, Lucas disse, apontando para os homens que começaram a se aproximar. Uma sensação de traição o envolveu. Você não entende, Henrique. O que você fez, o que você construiu. Eles querem acabar com você. E o mundo em volta deles girava. Ana olhava confusa entre Henrique e Lucas, lágrimas escorrendo. O que vocês estão escondendo? Ela questionou, o desespero evidente na voz. Você realmente não sabe? Não, não sei. Me expliquem. Ana parecia à beira de um colapso. Mas Lucas, em vez de responder, olhou profundamente nos olhos de Henrique. Eles têm uma bomba, e você, Henrique, é o alvo. Desde o começo. O choque a atingiu como uma onda. As palavras de Lucas ecoavam, revivendo tudo que ele havia escolhido esquecer. Por que você não me contou isso antes? Henrique gritou, o desespero tomando conta dele. As sirenes se aproximavam, mas uma explosão ainda maior ocorreu. E um dos homens em trajes escuros tirou um dispositivo do bolso, o que parecia ser um detonador. O medo fez o coração de Henrique disparar. Não! O que você está fazendo? Gritou. A multidão começou a correr em pânico, mas a realidade se impôs. Henrique sentiu que estava no centro de tudo, preso em um frenesi de emoções, memórias e perigos que antecipavam seu fim. O que parecia ser uma busca por reconexão havia se transformado em uma corrida pela sobrevivência. E agora ele tinha que escolher: se refugiar na segurança do problema que criara
ou confrontar o passado e tudo o que passou ao seu redor. E antes que ele pudesse decidir, a figura de Clara surgiu novamente, ofegante. Henrique, você precisa vir comigo agora! Mas enquanto ele olhava para ela, ele percebeu. Se Lucas estava certo, não era somente a vida dele que estava em jogo. Era de todos, e a verdade finalmente se desenharia, questionando não apenas as suas ações, mas todo o legado que pensou ter construído. O passado o cercava, e a pressão estava prestes a explodir em um estrondo insuportável. Henrique olhou para Lucas, o coração martelando no peito, e tudo ao redor parecia desaparecer. Você me deixou no escuro, Lucas, ele exclamou, tentando entender a situação. O caos aumentava. O pânico se espalhava pela multidão, como fogo em palha seca. E enquanto as sirenes ressoavam ao fundo, a adrenalina subia. Desculpe, irmão, mas isso não importa agora. Eles vêm! Lucas gritou, a voz repleta de urgência. Henrique sentiu um nó na garganta. O terror em seus olhos era real. Que você quer dizer com isso? Quem são eles? No instante em que você decidiu ignorar o que aconteceu ao seu irmão, você se tornou o alvo. Eles o querem para calar o que você sabe. O que você fez? Lucas respondeu, apanhando mortos a confusão emocional em sua mente. Henrique ficou sem palavras. Ele olhou para Ana, que agora parecia perdida e dolorosamente angustiada. Eu não sabia, ele murmurou, as palavras saindo como um eco de arrependimento. Isso não é sobre você agora. É sobre o que seu passado desencadeou, disse Lucas. Mas antes que Henrique pudesse processar, um barulho estrondoso cortou o ar. Um disparo ecoou pela rua, e o tempo pareceu parar. O medo tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Henrique, vamos! Clara segurou o braço dele, puxando-o para longe. Mas um outro homem, um dos que estavam cercando Lucas, se aproximou de forma ameaçadora. O olhar de desprezo dele varreu Henrique, e então, enquanto tudo parecia se desintegrar ao seu redor, o homem sacou uma arma e apontou diretamente para Lucas. Você não pode se esconder do passado, Henrique. Este é o preço que você paga. Ele disparou. Foi como se o mundo tivesse parado. O tempo estirou. Henrique sentiu um fio horrendo se instalar em seu corpo, a realidade tornando-se um borrão. O grito de Ana cortou o céu como uma faca, uma mistura de horror e desespero. Lucas! E então, tudo aconteceu de forma rápida e caótica. O tiro não atingiu Lucas. Em um movimento rápido, outra figura surgiu, empurrando Lucas para o lado, recebendo a bala em seu lugar. A cena se desenrolou em câmera lenta. Henrique viu Ana cair de joelhos, a expressão dela transformando-se em uma máscara de choque. Não pode ser. O homem que puxou a arma abaixou a cabeça em incredulidade, enquanto a pessoa que havia se jogado na frente de Lucas caíra no chão. Blob se espalhando pelo asfalto como tinta se espalhando sobre uma tela. O que você fez? Lucas gritou, caindo ao lado do corpo. Por que você fez isso? Henrique se aproximou lentamente, o pânico rodando em seu corpo. Quando ele finalmente viu o rosto da pessoa,
Seu coração despencou. Era Victor, o irmão de Ana, que tinha salvado Lucas. Mas agora ele parecia tão vulnerável, tão frágil. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto a cena devastadora se desenrolava. Victor, não me deixe! Seu corpo tremia, as palavras saindo entre soluços. Eu preciso de você. Henrique sentiu a culpa latente, mas além disso, uma reviravolta chocante o atingiu. Ele sempre acreditou que os laços familiares eram indestrutíveis, mas naquele instante, tudo o que ele havia construído, todas as relações que tinha cultivado, estavam se desintegrando à sua frente. Você não pode jogar tudo isso fora, Henrique, disse Lucas, a voz dele saturada de desespero. Nós somos parte dessa confusão. O que você fez com nossa família? O que você fez com a vida dele? Enquanto todos tentavam compreender o que estava acontecendo, um sussurro cortou o ar pesado. Henrique! Era a voz distante de Clara, ofegante. Você precisava saber. Você não é quem pensa que é. O coração dele disparou e a cena ao redor parecia mudar radicalmente. O tempo estava acelerado, mas a fragilidade do momento estava se tornando insustentável. As palavras de Clara estavam pairando no ar como um eco sombrio. O que ela quis dizer? Henrique olhou para Ana e tudo ao seu redor desmoronou novamente. O futuro que ele havia planejado estava se desvanecendo, e a verdade, aquela verdade, ainda não estava revelada. Enquanto as sirenes se aproximavam, a única certeza que ele tinha era que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo, e o peso na sua alma se tornava cada vez mais insuportável. Essa não era apenas a luta pela sobrevivência, era a luta pela verdade e, mais importante, pela própria identidade. E enquanto o pânico crescia, uma pergunta permanecia. Quem ele realmente era? Henrique parou, o mundo ao seu redor girando em um caos ensurdecedor. O corpo de Victor estava ali, jorrando sangue no chão, e o grito de Ana ecoava na sua mente, se entrelaçando com a dor que ele nunca esperou sentir. Isso não pode estar acontecendo. Ele se ajoelhou, o gosto amargo da culpa queimando sua garganta. Victor, não. Foi tudo o que Ana conseguiu dizer enquanto se encostava ao lado do irmão. O desespero emanava dela em ondas, e Henrique sentiu seu coração quebrar em pedaços, cada um ecoando "e se". O desespero dela ressonava como um tambor. Ele queria fazer algo, mas as mãos dele tremiam, incapazes de agir. Você não pode deixá-lo assim. Lucas interveio, tentando agarrar a situação desenfreada. Nós temos que arrumar ajuda, agora. O caos ao redor parecia querer engoli-los. Vozes indistintas gritando, as sirenes ainda mais próximas. A multidão se afastou, alguns gritando por socorro, outros filmando com os celulares, mas ninguém realmente se movia. Henrique levantou-se, a adrenalina batendo em seu peito. Vou chamar por ajuda, disse, e começou a correr, mas parou abruptamente. Clara estava parada ali perto, a expressão dela agora misturada entre tristeza e raiva. Você não pode fugir disso, Henrique. Mas eu não vou ficar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa, ele gritou, gesticulando desesperadamente. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas, mas havia uma ferocidade ali. Era um último apelo. Você não pode mudar o que aconteceu,
mas pode tentar corrigir agora. Não deixe isso acabar assim. Henrique respirou fundo, sabendo que a verdade estava exposta a ele agora, e o peso dela quase o derrubava. O que ele fizera, as escolhas que tomou, sempre jogaram uma sombra em sua vida. Mas agora, não era hora para hesitar. Ele precisava de ação. Ele se virou para Ana, que ainda segurava Victor, e viu a determinação dela entre as lágrimas. Nós vamos salvar você, Victor. Não fuja de nós, por favor. As palavras dela o atingiram, e uma centelha de esperança começou a brilhar. Henrique decidiu que estava tudo ao seu alcance para mudar o que pudesse. Ele correu para o telefone mais próximo, a mente clara. Alô, precisamos de uma ambulância. Urgente! Ele não poderia deixar que a vida de Victor se apagasse ali. Enquanto isso, Clara e Lucas mantinham a multidão à distância. O silêncio começou a envolver o espaço, todos observando, chocados. O tempo parou enquanto Henrique cuidava da ligação, mas o som de sirene se aproximando encheu o ar com uma nova necessidade. A vida de Victor estava em jogo, e isso significava que havia esperança. Por favor, não me deixe, Victor, Ana sussurrou, a voz falhando. Nós precisamos de você. E naquele momento, no meio do desespero, Henrique viu algo que o fez respirar. A conexão que todos eles compartilham, que ele havia ignorado por tanto tempo, estava ressurgindo. Era um fio, um último laço que ainda resistia. Se eles conseguissem atravessar essa noite, talvez houvesse um caminho para a redenção. Um caminho para que todos se reconectassem. Instantes depois, as sirenes chegaram e um alívio momentâneo tomou conta do ar, até que uma nova voz cortou a tensão. O que aconteceu aqui? Um policial, sério, olhou diretamente para Henrique. Ele estava pronto para enfrentar a verdade, mas Henrique sentiu que agora não precisava fazê-lo sozinho. Clara, Lucas e Ana ao seu lado. A força deles estava quase palpável, e por um segundo ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Não apenas por Victor, mas por eles todos. Enquanto as luzes da ambulância começaram a girar ao seu redor, Henrique sentiu a vida entrando de volta. Tudo isso não era apenas uma questão de sobrevivência, mas de conexão, de enfrentar os demônios e a dor juntos. Havia muito que redimir. E assim, enquanto a equipe médica se apressava, a pergunta permanecia no ar. Será que eles conseguiriam restaurar o que estava quebrado? Ao menos a jornada deles estava prestes a começar. E para você que ficou até aqui, chegou a hora de apoiar esse canal. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos trazer. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber desse desfecho. E não esqueça,